Aula 27. Conteúdo: princípio fundamental da contagem. Habilidade: Descritor 32. Resolver problema de contagem utilizando o princípio multiplicativo ou noções de permutação simples, arranjo simples e ou combinação simples. Saber identificar e resolver problemas relacionados ao princípio fundamental da contagem. Olá, estamos iniciando o nosso momento Saber Mais, um momento aí para adicionarmos informações, um momento muito importante. E neste nosso momento vamos adicionar algumas informações a respeito do princípio fundamental da contagem, que é o PFC. Parece sigla de futebol, mas não é, tá? E para começar a ilustrar essa ideia, vamos aí com um vídeo que mostra a ideia de contagem. Legal. O princípio fundamental da contagem é a base aí para toda a análise combinatória e futuramente também utilizada aí para probabilidade. Mas eu quero alertá-los que quando se fala em contagem e se tem a ideia do princípio fundamental da contagem, não pensem em fórmulas muito difíceis, não. Pensem apenas em raciocínio. Todas as outras fórmulas de análise combinatória partem da ideia do princípio fundamental da contagem. Vamos a um textinho aí bem interessante. No nosso dia a dia, nos deparamos o tempo todo com o princípio fundamental da contagem, ou chamado também de princípio multiplicativo. Na maioria das vezes, observamos tais situações sem relacionarmos com a matemática e seguimos com a nossa rotina normalmente. Por exemplo, observe a placa do carro a seguir e tente responder as seguintes questões. Olha só essas provocações. Nós temos aí uma placa de um automóvel, tranquilo, e tem 3 provocações que realmente são bem interessantes e que salientam a ideia do princípio fundamental da contagem. Porque as placas dos veículos possuem letras e números. As placas podem se repetir? Quantas placas podemos formar usando 3 letras e 4 números? Olha que interessante. Então, por que as placas possuem 3 letras e 4 números? Essa pergunta é muito interessante. Olha, primeiro lugar, ela possui 3 letras, porque o nosso alfabeto ele possui aí 26 letras. Então, e como não pode repetir o número das placas, aumenta muito a possibilidade de se criar placas. Interessante que no nosso estado, no nosso país, nós temos uma frota de carro muito grande. Então o que acontece? Como eu tenho 3 letras, essas letras podem repetir, eu tenho 26 possibilidades em cada espaço para cada letra. E aí eu tenho 10 algarismos. Olha, dá um número muito grande, tá? Aí quantas placas eu posso construir ao total? Simples, eu pego 26 vezes 26 vezes 26. Isso dá o total de números.
Porém, eu tenho que multiplicar pela quantidade de algarismos, ó, são 4 dígitos. E nesses 4 dígitos eu posso usar números de 0 a 9, ou seja, 10 dígitos. Então 10, 10, 10 e 10, ou seja, 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 elevado à quarta. Esse é o total de placas que eu consigo construir neste formato de 3 letras e 4 dígitos. Tranquilo? Vamos aí também para mais textos falando aí sobre o princípio fundamental da contagem. Quando o evento é composto por N etapas sucessivas independentes, de tal forma que as possibilidades da primeira etapa é M e as possibilidades da segunda etapa é N, consideramos então que o total de possibilidades do evento ocorrer é dado por uma multiplicação, tá? É uma multiplicação de M por N. Vamos exemplificar. Com exemplo vai ficar bem interessante isso. Olha essa situação problema. Nós temos aí, seu Antônio irá viajar de Manaus a Boa Vista, passando por Presidente Figueiredo. Sabe-se que há 3 formas de transporte diferentes para se chegar a Presidente Figueiredo, partindo de Manaus, e 2 formas diferentes de se chegar de Boa Vista, né, partindo de Presidente Figueiredo. De quantas maneiras seu Antônio poderá viajar? Vamos para a nossa TV interativa e vocês vão observar que é bem fácil e que eu utilizo realmente apenas um princípio multiplicativo. Esse princípio é chamado de princípio fundamental da contagem. Vamos observar essa situação aqui, ó. Nós temos um ponto que eu chamo de Manaus, um outro ponto que eu chamo de Presidente Figueiredo e um outro ponto que eu chamo de Boa, que é Boa Vista. O que acontece? Olha, vamos fazer aqui setinhas vermelhas de Manaus a Presidente Figueiredo, ou seja, nós temos 3 possibilidades de partir de Manaus e chegar em Presidente Figueiredo. E temos 2 maneiras diferentes de sair de Presidente Figueiredo e chegar em Boa Vista. Então, basta multiplicar essas possibilidades. 3 vezes 2, 6. Ou seja, existem 6 maneiras de se chegar em Boa Vista partindo de Manaus. Observem que a leitura do problema ela é fundamental. Outra ideia importante é você ter calma. Se não entendeu, volta, ler novamente. Vamos aí para o nosso exemplo número 1, tá? Que ele fala o seguinte: de quantas maneiras diferentes pode-se vestir uma pessoa que tenha 5 camisetas, 3 calças e 2 pares de meias e 2 pares de sapatos? Olha que interessante. Vamos novamente para a nossa TV interativa e vamos tentar entender isso aí, ó. Vamos fazer pontos e tentar ter a mesma ideia, tá, do Antônio, né, do seu Antônio. Olha, o primeiro ponto, né, nós temos aqui 5 camisas. Então, vai ter camisa 1, camisa 2, camisa 3, camisa 4, camisa 5. A pessoa pode escolher qualquer uma dessas camisas. E vai ter um segundo ponto aqui, ó. Para cada camisa dessa, ele vai poder escolher 3 calças, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Calça 1, calça 2, calça 3. Para cada calça, né, ele escolhe uma camisa, ele vai ter 3 possibilidades para calça. Ele vai ter aí mais 2 possibilidades para as meias. Meia 1 e meia 2. E depois, para as meias, ele ainda vai ter sapatos. Sapato 1, sapatos 2. Então, o que acontece? Isso aqui estou tentando esboçar a ideia de uma árvore de possibilidades, tá? Árvore de possibilidades. Mas fica complicado desenhar todas essas possibilidades e contando. Olha, aqui eu vou ter 5, aqui eu vou ter 6. Então, a melhor forma é você destacar que eu tenho aqui 5 possibilidades para camisas, 5 vezes. Eu vou ter 3 possibilidades para calças
vou ter duas possibilidades para meias e duas para sapatos, aplicando o princípio fundamental da contagem. 5 vezes 3, 15, 15 vezes 2, 30, 30 vezes 2, 60. Então nós temos aí 60 possibilidades. O coleguinha ele vai ter 60 possibilidades, tá, de lançar, de escolher de como ele deve se vestir. Olha que interessante. Isso é apenas o princípio fundamental da contagem. E ele é utilizado até no lançamento de uma moeda. Vamos ao nosso exemplo 2. No nosso exemplo 2 temos assim: ao lançarmos sucessivamente 3 moedas diferentes, vamos imaginar aí uma moeda de 25 centavos, uma moeda de 50 centavos e uma moeda de R$1. O que acontece, né? Então, ao lançarmos 3 moedas diferentes, quantas e quais são as possibilidades de resultado? Vamos imaginar um lançamento, um único lançamento de cada moeda. Então, vou ter 2 possibilidades para a de 25, 2 possibilidades para a de 50, 2 possibilidades para a de R$1. Multiplicando todas essas possibilidades, eu vou ter aí 8 possibilidades. O nosso exemplo 3 vai chegar onde realmente é importante. Olha aí. Esse é um exemplo clássico para se utilizar o princípio fundamental, né, da contagem. Vamos lá, em uma lanchonete são servidos 4 tipos de sanduíche, 3 tipos de sorvete e 2 tipos de refrigerantes. De quantas maneiras podemos formar um lanche com um sanduíche, um refrigerante? Olha só que interessante, ele já está excluindo o sorvete, né? Ó. De quantas maneiras podemos formar um lanche com um sanduíche e um refrigerante? Ele excluiu o sorvete, ele colocou o dado sorvete, mas na questão, no item, ele não quer, ele só quer saber a possibilidade de se formar um lanche com 4 sanduíches e 2 refrigerantes. Mas esse desenho aí está ilustrando uma árvore de possibilidades, tá? Isso é chamado também de árvore de possibilidades. Ou seja, ele pode escolher aí, ele tem 4 opções para escolher sanduíche, depois ele tem 3 opções para escolher sorvetes e depois ele tem 2 opções de refrigerantes. Bacana. Para saber, tá, quantas maneiras ele pode formar aí um lanche com um sanduíche, um sorvete e um refrigerante, basta multiplicar a quantidade total de cada item. Então, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. Porém, como ele quer formar apenas um lanche com 4 refrigerantes, né, e 4 sanduíches e 2 refrigerantes, nós temos aí 8 possibilidades de formar um lanche. Vamos para a nossa TV interativa tentar mostrar isso aí, ó. Olha, nós temos aqui para o sanduba, vamos lá, nós temos o verdadeiro, vamos regionalizar a coisa agora. Quem aqui não gosta do... Nós temos o X salada, né? Nós temos o X bacon, o X egg e o X bauru. Não, vou pagar esse bauru pro gordão, que é o tudo. X tudo. Tá aí. Então tem 4 opções. Então o primeiro camarada tem 2 opções para refrigerantes. Vamos lá, refrigerante da Terra, Baré e Regente. Legal, 2 refrigerantes bons. Olha, eu posso formar o primeiro lanche com... Eu posso escolher X-salada, posso escolher X-salada, posso escolher bauru, Baré, né? Eu fiz um muito feio. Tá? Eu posso escolher novamente um X-salada e um regente. Ou seja, se eu tiver uma opção de sanduíche, eu tenho 2 para refrigerante. Então eu posso formar 2 lanches diferentes. Porém, agora que eu tenho aqui, ó, 2 opções
Tá, eu tenho x-bacon, posso escolher o baré, ó, o x-bacon com o baré, posso escolher o x-bacon com regente, não tem problema nenhum. Mas aí aumenta já as possibilidades de sanduíche, né? Então eu tenho 2 vezes 2, 4. Depois eu tenho um x-egg aqui, tranquilo. Então com o x-egg, posso escolher o x-egg, o baré e o regente. Só que eu tenho agora 3 opções de sanduíches e 2 de refrigerantes. Então 3 vezes 2, 6 possibilidades de lanche. Mas eu posso também ter uma quarta opção, tá? E é x-tudo com baré, x-tudo com regente. Então ao todo nós temos aí 4 vezes 2, 8 possibilidades, tá? De se construir um lanche tendo aí essas... O interessante também é que algumas questões você pode construir a árvore de possibilidades. Vamos lá? Ó, uso o x1 com o R1, R2. Ó. Eu tenho aí 2 possibilidades. Eu tenho x2, isso são x-saladas da vida, tá? Com o R1, com o R2. Observa que eu já tenho aí 4 opções de lanches. Eu posso ter o x3 com o R1 e o R2. Já tenho 6 possibilidades. E para fechar, eu posso ter o x4 com o refrigerante 1 e o refrigerante 2. Então, ao total, 8 possibilidades de se montar aí esse lanche. Isso aqui é chamado de árvore de possibilidades. Também sai, né, muitos problemas. O princípio da fundamental é interessante. Eu acho que toda a análise combinatória parte desse princípio. Se você entender direitinho, arranjo, combinação, tudo isso fica bem fácil. Tá? E agora nós temos a nossa atividade interativa. Em um restaurante são servidos 3 tipos de carne, 4 tipos de salada e 2 tipos de arroz. De quantas maneiras podemos formar um prato? Olha que legal. É só multiplicar as quantidades, né? As pessoas que perceberam que é tão simples. 4 vezes 3 vezes 2. 6 vezes 4, 24 possibilidades. Você também poderia pensar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Aí tem um para você chegar nesse outro ponto. Ó. E aqui nós temos 1, 2, 3 maneiras para você chegar nesse outro ponto. E a combinação só termina... E aí seria o prato, né? Só pega aqui, ó. Uma opção... Tem 4 opções de salada, né? Então escolhe uma. Pode escolher uma. Aí 2 tipos de arroz. Escolhe outro. Depois ele volta, 3 tipos de carne. Escolhe, forma o prato. Prato 1. Aí, eu não quero esse, vou escolher esse aqui. Essa salada 1, salada 2, salada 3, salada 4. Carne 1, carne 2, carne 3. Arroz 1, arroz 2. E ele vai escolhendo. Então, ao final de todo esse processo, ele pode formar aí 24 pratos, né? Diferentes, com combinações diferentes. Interessante que o princípio fundamental da contagem basicamente é um princípio multiplicativo, ou seja, multiplicações. A leitura é muito importante, a interpretação maior ainda. Então a questão também é treino. Você tem que pegar um bom livro de matemática do 2º ano. E lá na parte de análise combinatória, o princípio fundamental da contagem é a base de tudo isso. E tentar resolver muitos exercícios, tá? Sugiro uma visita na sua biblioteca, aí na sua escola mais próxima. Espero ter contribuído neste momento, ter adicionado aí uma informação bem legal e até a próxima.